Bom dia, pessoal, prazer, a gente está aqui mais uma semana. Aliás, hoje, na verdade nesta semana, nos próximos 2 dias, a gente completa um ano que a gente está transmitindo os nossos encontros ao vivo, né? A gente não tinha noção de que isso se estenderia tanto assim, a primeira vez, mas continuamos firmes no Senhor. E olhando para trás, é bom olhar para trás e ver a mão de Deus em todas as coisas. Nós temos aprendido mais sobre Deus nessa situação toda, conhecido seu poder, conhecido seu amor, sua misericórdia, seu cuidado. E posso dizer que estamos juntos. Passamos este ano passado, né, este um ano de março a março, de março de 20 a março de 2021, juntos. Esse isolamento não desfez os laços do nosso coração. Louvo a Deus por isso. Isso é obra dele, a ele seja a glória. E nós temos respondido nossas amizades, nossos vínculos com o Senhor, e a partir desse relacionamento com Deus, nós temos trazido isso para a nossa vivência eclesiástica, ainda que numa configuração totalmente diferente. Eu quero começar este nosso encontro nesta manhã lendo um versículo da palavra de Deus que está no Salmo 111. É o último versículo. Salmo 111, o versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Todos os que cumprem os seus ensinos revelam entendimento. O louvor que ele recebe dura para sempre. Nesta manhã Deus quer nos ensinar sobre o temor, que não é medo. Deus quer nos ensinar sobre temer a Deus e de que maneira esse temor ele nos desafia nesse momento que estamos enfrentando. Vamos orar a Deus. Ore aí onde você está, coloque diante de Deus sua vida. E há um desafio que se apresenta a nós, tanto no período de oração, louvor e meditação da palavra, quando a gente está a sós com Deus, mas também quando a gente está no nosso encontro coletivo, né, o povo de Deus reunido, que é a gente derramar o nosso interior diante de Deus. Então eu convido você, aliás, Deus nos convida a gente a se derramar diante dele. Se derramar diante dele é expor a ele o que está dentro de nós. E a gente pode fazer isso por meio da oração. A gente pode e deve fazer isso em adoração, dizendo quem ele é. E a gente precisa fazer isso quando a gente ouve a Deus pela palavra. Derrame seu coração, derrame a sua alma diante do Senhor aí onde você estiver. Peça ao Senhor, que sabe abrir o nosso interior para ele, que ele abra o nosso interior nesta manhã e a gente seja alcançado por ele. Oremos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus presente. Nós não estamos aqui para murmurar, porque faz um ano que não nos ajuntamos conforme a nossa rotina, a regra que tínhamos anteriormente. Estamos aqui para te dizer obrigado, porque apesar dessa situação atípica,
nós não fomos esquecidos pelo Senhor. Nossos laços contigo, Senhor Deus, estão firmes e fortes. O Senhor tem se revelado a nós, falado conosco, visitado os nossos corações. Tua presença tem invadido o nosso ser. É certo que nós estamos de alguma forma cansados, física, psicologicamente, beirando a exaustão, em muitos casos emocionalmente desgastados, Senhor. Mas mesmo assim, nós sabemos que a tua presença tem sido um bálsamo para nós. Tem sido revigorante, Senhor Deus, para as nossas vidas. Ó Deus, que o Senhor nos encontre nesta manhã e nos leve a derramarmos o nosso coração diante do Senhor, a derramarmos a nossa alma, a dobrarmos as nossas emoções diante da verdade da palavra. Não permita, Senhor Deus, que outras coisas ocupem, tome o governo da nossa vida, que não o Senhor. Precisamos ser dirigidos por Ti. Precisamos ser guiados pelo Senhor. Ensina-nos, Deus, sobre o temor. Ensina-nos, Senhor Deus, a crescer no temor de Deus. Ensina, Senhor Deus, todos os membros da nossa igreja, a começar em mim, a gente a crescer no Senhor, as nossas crianças, os adolescentes, pré-adolescentes, Senhor Deus, os jovens, os mais velhos, as famílias. Senhor, todos nós precisamos crescer no temor do Senhor e precisamos que o Senhor trabalhe conosco, Deus, para que isso seja a verdade em nós, a verdade das Escrituras se torne vida em nós. Precisamos de Ti, Senhor. Alcança corações nesta hora. Alcança corações que só o Senhor conhece, que só o Senhor sabe como é que estão e a real necessidade de cada lar, cada família, cada pessoa que está orando ao Senhor neste momento. Que a graça do Senhor inunde o nosso ser e a gente seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. É o que oramos em nome de Jesus para a tua glória. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Convido você para a gente separar esse tempo e cantar para Ele. Mais um domingo na presença do Senhor, hoje aqui com a nossa querida Adele e o nosso querido Marquinhos. Vamos louvar o Senhor, colocar a nossa vida diante da presença dEle, para tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém. Justos e verdadeiros.
teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das órfão achou um lar que era perdido, se encontra em ti. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, Jesus te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Jesus te amamos, te adoramos, te adoramos de coração. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que bom, né? A gente poder dizer que o nosso rei é rei das nações, o nosso rei Jesus. Ele vai voltar um dia e todos nós iremos comparecer diante dele. Convido você a abrir a palavra de Deus, o seu mais variado suporte aí que você tiver, texto impresso ou texto digital, no Salmo 25.
Nós vamos ler inteiramente esse salmo, tá? Eu vou trocar a versão que eu tô lendo aqui, porque ela fica mais adequada, uma versão mais antiga. Então, Salmo 25, tô lendo na versão revista e atualizada, que diz assim: Senhor, elevo a minha alma a ti, meu Deus, em quem eu confio em ti, que eu não me frustre, que os meus inimigos não triunfem sobre mim, que nenhum dos que tropeçam em ti venham a se frustrar, nenhum dos que esperam em ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faz-me saber teus caminhos, ensina-me tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Em ti coloco a minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da tua compaixão e da tua bondade, pois são eternas. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas, Senhor, lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e lhes ensina seu caminho. Todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam sua aliança e seus testemunhos. Senhor, por amor do teu nome, perdoa meu pecado, pois ele é grande. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. Ele viverá em prosperidade e sua descendência herdará a terra. O conselho do Senhor é para os que o temem, e ele lhes dá a conhecer a sua aliança. Meus olhos estão sempre atentos ao Senhor, pois ele tirará meus pés da armadilha. Olha para mim e tem misericórdia de mim, pois eu estou desamparado e aflito. Alivia as tribulações do meu coração, livra-me das minhas angústias. Atenta para a minha dor e aflição, perdoa todos os meus pecados. Olha para meus inimigos, porque são muitos e me odeiam com ódio cruel. Protege a minha vida e livra-me, porque eu não me frustre, porque em ti me refugio. A integridade e a retidão me protejam, pois espero em ti. Ó Deus, redime Israel de todas as suas angústias. Vamos orar. Senhor, nós pedimos ao Senhor nesta manhã, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração, a gente que está aqui ao vivo, os que podem assistir em outro momento. Precisamos crescer no temor do Senhor. Eu preciso disso, creio que os meus irmãos precisam disso. Precisamos, porque a tua palavra mostra isso para nós. É a revelação do Senhor para nós. E queremos aprender, Senhor Deus, mais sobre o teu temor. Dia após dia queremos aprender o que o Senhor deseja nos ensinar. E pedimos um coração ensinável. Pedimos um coração moldável. Pedimos um coração que escuta. Pedimos, Senhor Deus, ouvidos atentos. Atenção das emoções. Que o cerne do nosso ser, que o centro da nossa vida se volte para o que o Senhor nos diz. Que escamas caiam dos nossos olhos, surdez saia do nosso ouvido, dureza do coração seja desfeita, que haja clareza da tua vontade para o teu povo, Deus. Que nós, tuas ovelhas, não andemos sem te ouvir, que nós, tuas ovelhas, não andemos a vaguear de acordo com o nosso entendimento, mas que sejamos dirigidos e andemos no teu caminho, no Senhor que é o caminho. Ensina-nos, endireita o nosso caminhar, quebranta o nosso coração. Eu peço isso a nós, a igreja, quebranta o coração da igreja, quebranta o meu coração, Senhor, para que possamos, Senhor Deus, olhar a Ti como o Senhor se revelou a nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema,
como você deve ter visto aí na chamada da nossa meditação nesta manhã, é justamente quem são aqueles que temem o Senhor, ou quem são os que temem o Senhor, à luz do Salmo 25. E antes da gente pensar quem são esses que temem o Senhor, talvez você olhe e diga, acho que eu estou longe de ser uma pessoa que teme ao Senhor à luz do que a palavra de Deus está apontando. Lembre-se, o que Deus aponta na palavra, Ele dá poder para cumprir. Por mais que talvez a sua vida ou a minha vida estejamos nós longe da referência que o Senhor nos dá, quando a gente percebe que a gente às vezes está muito distante da referência que Deus nos dá, não é para o nosso coração se entristecer no sentido de uma autocobrança, no sentido da gente ter um senso de frustração. Mas quando a gente percebe quão perto ou longe nós estamos das referências que a palavra de Deus trazem para nós precisamos nos alegrar porque aquilo que Deus institui, Ele dá poder para cumprir. Então, se está na palavra, Deus tem maior interesse que você e do que eu, de que isso que está na palavra seja encontrado na sua vida e na minha vida. E é por isso que a gente precisa conhecer as referências, olhar os marcos, olhar o modelo, olhar o paradigma, olhar o modelo que o Senhor nos dá por meio do seu Filho na palavra. Para que a gente permita que o Espírito Santo faça esse ajuste da nossa vida a essa referência. É por isso que a gente não fica em ansiedade, em desespero, quando o Senhor nos encontra onde nós estamos e às vezes muito longe dele. A gente diz, ainda bem que o Senhor me achou. Essa é a oração do salmista no Salmo 119, versículo 176. É o último versículo desse salmo. Eu não me esqueci dos teus mandamentos. Procura o teu servo. Então, que nesta manhã, a palavra de Deus, vocês e eu, nós nos voltemos para Deus nessa postura. Senhor, aqui estou eu, não sei quão perto ou neste ponto do temor, quão perto ou longe da referência que o Senhor tem. Mas a despeito disso, me procura, me encontra e faz o ajuste da minha vida à referência da palavra. Como? Pelo poder do Espírito. Não é na nossa força. É o poder do Senhor. Agora, ser no poder do Senhor envolve compromisso nosso. Compromisso da busca, compromisso da observância, compromisso da entrega, compromisso de alvos firmados e a gente fazer a nossa parte, que é justamente a gente se dispor a Ele em santificação, para que a palavra de Deus seja achada em nós. Mas isso é o poder de Deus, ainda que na nossa fraqueza. Então, como é que o Senhor deseja trabalhar conosco nessa manhã, à luz da sua palavra? Como é que Deus quer encontrar você, para a minha, nós, para trazer a nossa vida para o temor? Eu quero, antes da gente pensar quem são os que temem ao Senhor, que você preste bastante atenção em tudo, né? Mas especificamente em algumas questões que eu quero pontuar antes. A primeira delas é que o ensino da palavra, o ensino da vida de Jesus, a formação de Jesus em você e em mim, o trabalho de Deus no nosso caráter e na nossa vida, a aprendizagem da palavra é para os humildes. Muito sério isso. A palavra de Deus, ela ganha vida num coração humilde. Onde não há humildade, a palavra de Deus não ganha vida. A gente pode ter informação e conhecimento, mas a palavra gerando vida não acontece num coração soberbo. Só aceita o aprendizado divino aquele que admite que não sabe, que não tem e que precisa receber. Isso é muito importante, irmãos. Quando a gente fala de temor do Senhor, a gente está falando de Deus nos ensinar coisas que nós não sabemos. Lembra do que Deus disse para o profeta Jeremias? A gente lê esse texto isolado do contexto como uma promessa, e é uma promessa mesmo. Mas é uma promessa num contexto da vida de um profeta muito difícil, quando ele diz lá no capítulo 33, versículo 3. Eu vou recitar numa versão velha, então está cheio de mesóclise, lembra? Clama a mim e responder-te-ei.
e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas, ou grandes e firmes, que você não sabe. O que Deus está falando para Jeremias? Vem a mim, porque tem coisa que você não sabe, e eu preciso te ensinar, e você não vai saber longe de mim. Irmãos, é isso que Deus, é para isso que Deus nos chama no temor. Se aproxime de mim, no caso dele. Nos aproximemos dele, porque tem coisas que nós não sabemos. E admitir que nós não temos algumas coisas, que nós não sabemos algumas coisas, e que precisamos disso que não sabemos, e que nós não somos os nossos mestres, e que não vamos garantir esse ensino. Precisamos parar tudo e ouvir o ensino do Senhor. Lembra de Marta e Maria, aquela que ficou agitada, e a outra que foi aos pés para ouvir os ensinamentos do Senhor? É essa postura. E eu quero colocar um desafio para nós, neste momento, na nossa geração. Quando eu digo nossa geração, estou falando de independentemente das nossas idades, crianças, jovens, crianças, adolescentes, pré-adolescentes, adolescentes, jovens adultos, velhos, e sei lá qual idade que nós estejamos, na classificação de faixas que estejamos. Se você é geração Y, Z, Millennium, Baby Boomer, são categorizações que se costumam dar. Independentemente disso, todos nós corremos o risco, crentes na contemporaneidade, de termos bastante informações maravilhosas sobre Deus. E isso é um caminho, e ele é fundamental para o conhecimento de Deus. Mas ter uma informação correta sobre Deus apenas não garante que esse ensino aconteceu aí dentro de você. O ensino divino é para quem é humilde. E não tem como você ser humilde se não for para a aprendizagem do Filho de Deus. Porque humilde e manso e humilde de coração, só Jesus, só Ele é. Então não há virtude da humildade longe de Jesus. Por isso, irmãos, eu quero dizer agora para nós, com todo respeito aos irmãos de Recife, de Botucatu, e somos família de Deus, mas me dirigindo especificamente para a nossa igreja, dirigindo especificamente para mim, junto com vocês. Deus vem a nós todos, o seu povo, para desafiar a gente nesse momento. A gente pensar, eu preciso pedir ao Senhor que torne o ensino real. Onde há ensino é realidade, então ensino real é pleonasmo, é redundância. Para que o ensino aconteça, o ensino divino aconteça na minha vida. O ensino divino é formação de vida, vida de Deus em nós. E este ensino, essa formação de vida, só acontece onde há humildade. É muito difícil a gente admitir que não tem alguma coisa, que não sabe alguma coisa, ou que nos faltam algumas coisas. É muito difícil. Nosso coração orgulhoso, confesso que o meu coração é muito difícil, e principalmente quando a boca de Deus, a voz de Deus se dá na boca de pessoas que Deus colocou no meu caminho. Por exemplo, vocês. É muito difícil. Ou quando a voz de Deus está gritando nas circunstâncias. E aquelas circunstâncias, ou pessoas que Deus colocou como instrumento dele na nossa vida, falando a palavra de Deus para nós, estão sendo instrumentos de Deus para dizer: Cristiano, falta alguma coisa em você. Você não sabe isso? Você este ponto da palavra, neste ponto da palavra, você não aprende. Este ponto da palavra, desculpa, você não teve ensino nem aprendizagem. Então, nesta manhã, Deus está batendo na porta do meu coração e do teu coração para dizer: eu quero dar coisas do Filho dele em nós, ensinar coisas, aspectos da vida de Jesus na sua vida. E ele está dizendo, como ele disse para Jeremias: clama a mim, e eu vou responder. E vou anunciar coisas grandes e firmes que você não sabe. E eu colocaria, não coloco na palavra, mas à luz do texto do Salmo 25, que a gente não tem. Não importa quanto tempo de cristão eu tenho, você tem, o que a gente sabe da palavra, qual nossa habilidade
no manuseio da palavra, tecnicamente falando, ao quão embasada biblicamente esteja a nossa fé. Isso é fundamental, não há aprendizagem sem isso, volto a dizer, mas esta informação, ela ganha vida, ela vira semente da vida de Cristo em nós, num coração, no solo de um coração humilde e manso como é o do nosso Mestre, o do nosso Salvador. Nós somos discípulos dele. Neste salmo, o salmista, ele admite que ele precisa aprender sobre os caminhos do Senhor. Ele está imerso em problemas e ele está dizendo, eu preciso aprender, me falta. E a experiência dele é justamente de saber que quando ele entende o que lhe falta, ele sabe que há um Deus presente, provedor, que vai dar o que lhe falta. Vai dar o que lhe falta. Então a pergunta para você é, você teme ao Senhor? Eu temo ao Senhor. Quem são os que temem ao Senhor? Há uma relação, irmãos, entre temor e ensino. Então, se há uma relação entre temor de Deus e ensino, há necessidade de que aquele que teme ao Senhor seja humilde. Se você quer ser uma pessoa que teme ao Senhor, e não é uma questão de querer, o crente precisa temer ao Senhor. Não é uma questão só que envolve o nosso querer. É um pressuposto da palavra. Nós precisamos crescer no temor do Senhor. Tenho o desafio de ensinar meus filhos a temerem ao Senhor, as nossas crianças a temerem ao Senhor. E não só ter uma informação da palavra. A minha vida, não só ter uma informação da palavra, mas crescer no temor do Senhor. E para isso a gente precisa orar a Deus. Me dá um coração humilde. Porque sem um coração humilde não há ensino divino. E sem o ensino divino não há temor. Então vamos ver nesse texto. Eu quero chamar bastante a sua atenção para que a gente veja alguns recados de Deus para nós, claríssimos nesse texto, para que sejamos forjados no temor do Senhor, e é lógico que por causa disso sejamos humildes, como Ele é. Tenho certeza, convicto estou de que esta é a agenda de Deus para nós. É uma pauta que Ele colocou diante dos nossos olhos, dizendo assim, estou apontando nessa direção porque é isso que o meu Espírito quer fazer na igreja, na sua vida, na minha vida. Ouçamos a voz de Deus, todos nós, nesta manhã. Então, a primeira coisa daquele que teme o Senhor, quem é que teme o Senhor? É aquele que aguarda as instruções da parte de Deus para todas as circunstâncias da sua vida, tá? Do versículo 1 até o versículo 7. O salmista, ele vai numa relação pessoal dizer, bom, a ti, Deus, eu vou ao Senhor, eu não vou, a gente já viu isso em outros salmos, essa é uma coisa que vai ser recorrente nos salmos, eles vão a Deus, o salmo seja para cantar, seja para lamentar, seja para agradecer, seja para suplicar, seja para dizer eu estou com medo, para expor e rasgar as emoções. É um coração que escolheu Deus como ouvido. Eu poderia estar falando, gritando nas redes sociais, eu poderia estar murmurando para as outras pessoas, eu poderia estar falando com pessoas, e falar com pessoas é uma coisa maravilhosa, a Bíblia incita a gente a fazer isso, é bíblico que assim nós o façamos, mas não menos de que nós também tenhamos o treino de ir a Deus. E ir a Deus para rasgar as nossas emoções. Irmãos, Salmos é uma coisa que a gente não apenas decora, mas Salmos, há uma palavra que eu não usei aqui ainda, queria usar, entenda bem. A gente costuma usar uma palavra, em muitos livros de teologia a gente encontra um termo, presta bastante atenção aqui, ó, não é aula não, mas eu preciso te mostrar isso. Uma coisa chamada consciência sálmica. O que é essa consciência sálmica? Uma palavra que a gente não usa, né, porque é muito técnica. Mas essa consciência sálmica é justamente aquela postura das emoções, sejam elas boas ou ruins, ordenadas ou desordenadas, rasgadas diante de Deus.
Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós estamos, por exemplo, num momento de choro. Num momento de choro, você perdeu uma pessoa querida, o Senhor recolheu, você está desempregado, está no vale da sombra da morte, está com medo do amanhã, pandemia que não passa, a gente pensou que passou e voltou, deu um efeito, sei lá, rebote. Enfim, nesses momentos, o que o mundo prega pra gente? Ou deixa a vida me levar, ou o mundo vai pregar assim, pega alguma coisa pra você esquecer. Tem um momento de prazer, com a comida, com a droga, com uma orgia, alguma coisa pra você pelo menos ter um alívio aí, ou dar uma viajada, não tô falando que viajar é errado, mas tem uma sensação de prazer e de êxtase, para que você possa transcender a esse momento, a esse espaço, a esse tempo difícil que você está passando, com a enfermidade, com o desemprego, com a morte, com o luto, com não sei o que. Não enfrente, foge dessa circunstância. Isso não é consciência sálmica. Consciência sálmica é encontrar alegria e não ficar imerso nessa situação do luto, do desemprego. Você está nessa situação. Mas a consciência sálmica é um prazer que ele advém de você dizer: eu estou no momento do choro, pois eu vou chorar para Deus. Eu estou na alegria da celebração e Deus me deu bênçãos que eu estou explodindo de alegria. Eu vou pular na presença dele. Entendo pular. Eu estou num momento de dúvidas. Deus não fala nada, se cala, não faz, é só notícia pauleira que bate na minha porta. Ou antigamente, né? Hoje que chegam nas redes sociais, que chegam nos e-mails, nas mensagens que eu recebo, é só bucha. Pô, tô em dúvida, cadê Deus? Eu vou jogar essa dúvida para ele. Consciência sálmica é isso. Então hoje, irmãos, a palavra de Deus não está dizendo assim. Eu não poderia chegar para vocês e dizer: ó, o nosso culto de domingo, quando a gente estava na normalidade, não é um lugar de entretenimento para você chegar lá e dizer: tô aqui para dar uma esquecida da minha vida. Não, eu tô aqui para lembrar que eu tô no momento de alegria, disforia, euforia, gratidão, celebração, luto, seja o que for. Mas eu vim trazer meu luto diante de Deus, eu vim trazer a minha dor, a minha alegria, a minha celebração. E isso os salmos, eles nos dão esse leque, eles mostram homens, seres humanos falíveis que estão vivendo a vida como ela é. E na vida aqui debaixo do sol tem luto, tem alegria, tem tristeza, tem perdas e ganhos. Mas em todas essas coisas, a gente vai passar onde? Na presença de Deus. Então, o crente não é um bobo alegre que fica feliz o tempo todo. É um momento de chorar. É um momento de lutar. É um momento de lamentar. É um momento de dizer: tá difícil, estou com dúvidas. Mas eu tenho a ti, meu Deus. Eu vim falar da dor. Eu vim celebrar. Eu vim... Se você é mais animadinho, quer tirar o pé do chão, pode tirar. Eu vim dar uma celebrada. Mas... é a ti, meu Deus. Isso é consciência sálmica. A ti, meu Deus. Esse salmo começa assim: a ti, meu Deus. A ti, meu Deus. A minha pergunta, então, é o quanto... Irmãos, a gente não está aqui para brincar em qualquer circunstância, adore o Senhor. É um teminha legal pro ano. Não é teminha... É teminha maravilhoso pro ano. Mas não é uma coisa assim: já sei, qual vai ser... A fonte já criou uma rotina, uma dinâmica, e lá vamos nós para o ano de 2022, o ano que vem. Mas assim não. Deus está apontando uma agenda aqui porque Ele quer formar uma igreja que viva diante dEle. E está colocando salmos para quê? Porque eu preciso aprender mais sobre a colocar circunstâncias da minha vida a ti, meu Deus. A ti, meu Deus. Confesso a vocês que não são todas as circunstâncias em que nós todos não somos treinados a ir a Ele. Mas Ele quer nos fazer subir esse degrau, nos fazer crescer em ir a Ele. Não é uma coisa... Esse salmo está falando de um relacionamento íntimo com Deus. Isso é consciência sálmica. E relacionamento íntimo com Deus, a gente tem quando tem luto, quando tem enfermidade, quando tem emprego, quando não tem emprego, quando
quando está tudo bem financeiramente, quando não está tudo bem financeiramente, quando a gente está sozinho, quando a gente não está sozinho, quando a gente tem família, quando a gente deixa de ter família. E aí vão as circunstâncias da vida. Que ele vai colocar, ele vai nos expor a essas circunstâncias, mas em todas elas, a gente sempre vai poder chegar diante dele e dizer: a ti, meu Deus, eu elevo a minha alma. É muito sério isso. Então, quem teme o Senhor é aquele que aguarda as instruções da parte de Deus para as várias circunstâncias da vida. Tem uma relação estabelecida entre Deus e o salmista. Há uma relação pautada, um caminho aberto. Deus da Bíblia é o Deus do salmista aqui. E é por isso que ele diz: olha, é a ti, meu Deus. E ele não está isento de problema, ele está imerso em um problema, ou em problemas. E aí, nessa situação, ele está dizendo: a ti, meu Deus, meu Senhor amado, que profundidade de relacionamento. Há uma relação de fé estabelecida aqui. É por meio dessa relação de fé entre Deus e o salmista com Deus, que faz ele apelar para Deus no problema que ele está enfrentando. Em outros salmos, esta relação estabelecida vai fazer o salmista celebrar e agradecer, louvar, lamentar e dizer: estou irado, queria que o Senhor matasse aquela pessoa que está falando mal de mim. Mas não vou pedir para o Senhor fazer, mas eu vim falar, porque o Senhor é o meu Deus. Então, irmãos, aguardar as instruções de Deus é para aquele que tem uma relação de fé estabelecida e que vai apelar a Deus. Isso é consciência sálmica. Consciência sálmica não é só quando tudo está mal. Consciência sálmica não é quando tudo está mal. Eu me lembro que eu não sei qual foi uma tragédia natural que aconteceu, se foi o tsunami em 2004, eu não vou lembrar se era até no âmbito mais internacional, mundial, ou era local. Mas era um momento de luto, de choro, de dor, e eu lembro que eu vi uma notícia de algumas pessoas dizendo: vamos esquecer, vamos para a igreja para a gente esquecer do problema. E um dos depoimentos de um dos irmãos está dizendo: não, eu não quero esquecer do problema, porque o meu problema está aqui, Deus permitiu e eu tenho que enfrentá-lo. Mas o que eu quero é ir à igreja para poder chorar a minha dor diante do meu Deus. Era um momento de dor daquela igreja. Acho que aconteceu uma tragédia local, grande impacto, e uma igreja praticamente teve um impacto muito grande, há muitos anos atrás, e eu me lembro desse depoimento. Um dos irmãos dizendo: tudo que eu quero hoje é estar com o povo de Deus, reunido diante de Deus e chorando as nossas dores diante do Senhor. Isso é consciência sálmica. Isso é uma relação estabelecida. É essa pessoa que vai aguardar as instruções de Deus para todas as circunstâncias da vida dela. E essa pessoa é humilde. E essa pessoa, por ser humilde, teme o Senhor. Temor do Senhor é aquele que reconhece que tem duas necessidades, à luz do Salmo, aqui nesses primeiros 7 versículos. Ele está dizendo: olha, eu preciso que o teu caminho, Deus, fique claro para mim. Eu preciso que o teu caminho fique claro para mim. Eu quero que o seu caminho seja iluminado diante dos meus olhos, porque eu quero andar neles. Porque eu quero andar no teu caminho. E eu também quero ser resgatado dos meus problemas. Eu não estou dizendo que eles não existam e que sua mão permitiu ou trouxe eles para que eu os enfrentasse. O que eu não quero é ser engolido por esses problemas. Eu preciso ser, a partir de um relacionamento com o Senhor, a ti, meu Deus, eu elevo a minha alma, eu quero viver, eu quero passar, eu quero enfrentar esses problemas, sendo resgatado desses problemas nesta relação estabelecida com o Senhor. Isso é temor de Deus, isso é para os humildes. Quem teme o Senhor e quer as instruções da parte de Deus para todas as circunstâncias da vida, então zela por essa relação, a ti, meu Deus,
reconhece que tem necessidade de entender o caminho do Senhor. Essa é uma agenda do coração daquele que teme a Deus. Olha, nessa situação toda, o que eu não quero? Desviar de Deus. Nessa situação toda, eu poderia estar aqui, eu tenho muitas urgências para pensar. Uma delas é material, é isso, mas o que eu não quero baixar a guarda, eu preciso ter o caminho de Deus muito claro para mim, porque longe dele eu não vou conseguir fazer nada. Eu quero cuidar do meu relacionamento com ele. Eu quero eu quero ser resgatado por Deus neste problema. Eu quero que o meu relacionamento com Deus, ele se estreite nesse problema. E aí que ele ora para que Deus, ele ora a Deus, o salmista vai orar a Deus para que Deus se lembre dele. Por quê? Irmãos, lembrar na Bíblia não é porque Deus, na Bíblia não é porque Deus esqueceu. Lembrar na Bíblia é Deus intervir. Deus intervém. Intervém na minha circunstância. Intervém. E por que ele está pedindo para Deus intervir? Por que Deus faria isso? Ele ora não com base nele, porque ele até vai dizer, olha, eu estou lembrando dos meus pecados e isso está me assustando, os pecados da minha mocidade. A gente já leu e vai pensar nisso. Mas ele está dizendo, olha, eu estou orando não com base no meu caráter ou nas minhas atitudes, ou quando elas são boas e podem ser contabilizadas como algo de crédito para Deus ouvir. Não existe isso. Ele está orando com base no caráter de Deus. Ele está orando com base no caráter divino. O que ele vê no caráter divino? Um Deus que tem um amor em aliança. Um amor de impacto. Um amor pactual. Pactual no sentido de ter compromisso e aliança com o seu povo. E no nosso caso, já à luz do Novo Testamento, um pacto feito conosco por causa do Filho lá na cruz. É por causa disso que ele vai orar. É por causa disso que a gente é desafiado a orar. Deus, nessa situação de gratidão, de tristeza, de ira, de perda, de ganho, de celebração, ou seja do que for, de louvor, de choro, de perguntas, de dúvidas, de apatia, de silêncio teu que me irrita, seja o que for, ele está dizendo, lembra-te de mim, lembra-te de nós. Com base, por que o Senhor vai se lembrar? Intervém. Por quê? Porque o Senhor tem um amor pactual. O Senhor tem aliança conosco por causa da entrega do teu filho lá na cruz. E ele ora assim, gente, olha só que coisa interessante. Ainda, mesmo em meio à perturbação dos seus pecados. Mesmo em meio à perturbação dos seus pecados. A gente vai pensar isso no final, quando ele volta para esse ponto. Então a primeira lição daquele que teme ao Senhor é aquele que vai buscar as instruções da parte de Deus para todas as circunstâncias da vida. O salmista estava perturbado por causa dos seus pecados e com medo dos seus inimigos. Mas nisso tudo, ele tinha uma relação estabelecida com Deus. A ti, meu Deus, eu elevo a minha alma. E ele reconheceu duas necessidades no meio dessas vulnerabilidades que ele encontra, dentro e fora dele. Ele falou, olha, tenho problemas aqui dentro e tenho problemas lá fora. O que eu preciso hoje nessas circunstâncias? Poderiam ser, eu tenho um problema no meu físico, tenho um problema, sei lá, estrutural na minha família. Eu tenho um problema na minha mente, nas minhas emoções, e tenho um problema estrutural nos meus relacionamentos, nos meus relacionamentos de amizade, ou de família, ou conjugal, ou lá no trabalho, ou, sei lá, são as coisas da vida aí. Independentemente disso, nessa situação, aquele que teme ao Senhor, que é humilde, que sabe o que não tem, vai fazer o quê? Deus, eu quero que nessa situação os teus caminhos estejam claros para mim, porque eu não quero perder. Eu não quero desviar. Eu quero estar contigo. Então a urgência dele não é resolver o problema. A urgência dele é mostra os teus caminhos para mim, nessa situação. Segundo ponto, não deixa eu ser engolido por esse problema. Não sei quando ele vai acabar, mas eu não quero ser engolido por ele. Que nessa situação eu aprenda a passar por ela dizendo, a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. É possível passar pelo luto, pela dor, pela perda, pelo ganho, pela alegria, pela euforia, pela disforia, pela solidão, pela vida em família, por tantas coisas que você vai passar, que eu vou passar, que eu estou passando, que você está passando, pela luta de enfermidade, seja o que for, pela pobreza e pela riqueza.
É possível passar por tudo isso no Senhor. É possível, mas ter revelação do caminho de Deus, da vontade dele já revelada, desculpa usar a palavra 2 vezes, nessa situação. Coloca isso como prioridade, rega isso com oração. Peça a Deus porque se está na palavra, ele vai responder. Ele tem compromisso com a palavra dele. Ele é fiel a ele mesmo. Segunda lição daquele que teme ao Senhor, tá? Do versículo 8 até o versículo 15. Teme ao Senhor aquele que vê a bondade de Deus quando ele ensina os seus caminhos. Irmãos, eu sei que às vezes a gente diz assim, eu vejo a bondade, olha, Deus foi tão bondoso comigo quando? Quando ele me livrou. E foi mesmo. Mas e se ele não livrasse? Você ia falar assim, Deus não foi bom comigo não, ele não me livrou. Eu canalha, sem vergonha, sempre na minha adolescência, eu tinha isso. A bondade de Deus é quando ele livra. Quando ele não livra, então ele não é bom. Ele é ruim. Ele é ruim. Eu sempre ia orar para o Senhor, para mim, sua mão pesa mais. Porque o Senhor não me livra de nada. O Senhor só me expõe em situações. Eu sou todo fora da regra. E eu confesso a vocês que, meditando na palavra, não apenas nesse texto hoje, mas tempos atrás também, é difícil meu coração se render a isso. Desculpa trazer essa fala mais pessoal, embora a gente esteja falando de Deus aqui, né? Mas é a ilustração da desgraça, não é a ilustração da referência, é a ilustração da desgraça. Como às vezes a gente tem uma teologia errada e ora errado. Esse salmo do versículo 8 até o 15, ele tá, primeiro os 7 versículos, ele está falando com Deus. Aí ele para e fala com o interlocutor, fala como se estivesse falando com a gente, sobre Deus. Está dizendo, então Deus é bom, porque livra sempre? Não. Como é que Deus manifesta a sua bondade? Ele livra, irmãos. Vai livrar? Vai livrar. Quando ele quiser, ele vai livrar, move céus e terra. Mas a bondade dele, quem teme o Senhor? Quando a gente percebe que a gente foi ensinado por Deus, um coração humilde foi forjado no temor. Quando a gente entende que a bondade de Deus também, ela se manifesta quando ele ensina os seus caminhos a nós. Por quê? Porque é tão difícil para nós aprendermos os caminhos de Deus, é impossível para nós aprendermos os caminhos de Deus sem ele. Não tem uma pessoa que vai dizer assim, eu aprendi tudo de Jesus por mim. Desculpa, não aprendeu. Ensino bíblico não. Verdade encarnada de jeito nenhum. Ninguém pode se gloriar nisso. Se há aspectos da vida de Jesus que foram ensinadas a você, a mim, a nós, ao povo de Deus na face dessa terra, a ele é glória, porque foi ele que fez isso. Lógico que nós estamos conscientes, participamos, nos sujeitamos, abrimos mão, renunciamos, carregamos a cruz, morremos para que Cristo venha nascer. É verdade. Isso não foi uma coisa inconsciente. Mas a obra é dele e glorifica ele. E é no poder dele. Vem dele e volta para ele. E aquele que ama o Senhor, que tem um relacionamento com Deus, a ti, meu Deus, eu elevo a minha alma, essa consciência sálmica, vai dizer que Deus bom que me ensinou seus caminhos. Duro seria se eu tivesse chegado à vitória nesse problema, recebi cura, saí da miséria, tive a provisão financeira, saí da solidão, estou em família, Deus ouviu minha oração, e a situação melhorou, a pandemia acabou, tudo isso, mas eu não aprendi nada do caminho do Senhor. Era um momento para a gente dizer, socorro Jesus. Não quero isso não quero bênção sem entender, sem aprender teu caminho não. Temor do Senhor me faz conhecer teus caminhos. Eu não quero casar sem conhecer teus caminhos, eu não quero bênção sem ter teus caminhos, eu não quero filho sem conhecer os teus caminhos, não quero resposta e solução de problema sem a apreensão do ensino divino. Quem teme o Senhor é aquele que vê a bondade. Vou ficar repetindo para sair goela abaixo. É aquele que vê a bondade de Deus quando Deus ensina os seus caminhos. Deus quer ensinar seus caminhos a você e a mim. E o caminho de Deus, a gente viu na semana passada, é perfeito. Perfeito. O meu é torto. O seu também.
mas o dele é perfeito. E para andar no caminho dele, que é ele mesmo, a gente precisa dele. E ele é bondoso e poderoso suficientemente, apesar da nossa dura cerviz para a apreensão do ensino dele, ele é poderoso para nos ensinar. Ele é poderoso, bondoso, gracioso, que sabe ensinar a nós o seu caminho. Irmãos, às vezes eu fico pensando como a gente não teme o Senhor, porque a gente já vai tomando decisões assim, e sem consultar Deus, e sem ouvir a voz de Deus, e não avalia o nosso coração. Não avalia. Deus não errou, não. A gente é que, às vezes, está tão longe dele, e a gente cansado dos nossos erros, diz, eu vou decidir porque... Mas você já tentou pedir a Deus que venha te procurar onde você está? Para te trazer perto dele? E ele não tem poder para trazer, não. Aí a gente vai tomando decisões na vida, com base na nossa distância de Deus. Que Deus tenha misericórdia de mim, de você, de nós. E a gente veja a bondade de Deus ensinando a gente a andar nos caminhos dele. O temor, irmãos, leva o crente a orar. A orar. Leva o crente a ser ensinável. Leva o crente a receber a instrução de Deus. E quando a gente recebe a instrução, a gente diz, Deus, valeu. Valeu. Quantas vezes aqui passo o microfone para você. Quem não teve essa experiência? Aprendi uma coisa de Deus na dor, ou até numa coisa boa, numa bênção que eu recebi. Aí eu perguntaria para você, fulano, passaria de novo? Passaria. Por quê? Olha, a despeito da dor que eu passei ou da bênção que eu recebi, o que mais valeu foi ter conhecido Deus e Deus ter conquistado meu coração. Uau! É isso. Isso é temor do Senhor. Isso é temor do Senhor. É aí que a gente diz, perdi. Renunciei. A cruz matou. Mas o que viveu de Jesus em mim me faz dar saltos na presença dele. Quando isso acontece, irmãos, o ensino divino, a gente vê Deus ensinando os caminhos dele para nós. Isso traz, olha o que está no versículo 12, eu tenho uma raiva, desculpa a palavra, mas eu tenho uma angústia, né? Com o tempo. Eu não posso, esse recurso aqui das câmeras faz a gente ter que otimizar o tempo, então eu só vou ler. 12. Quem é o homem que teme o Senhor? O Senhor lhe ensinará o caminho que deve escolher. O Senhor ensina o caminho que ele deve escolher, olha que legal. Isso é o quê? É segurança. Traz descanso. Você não está, eu vou morrer. Não, eu sei, eu estou seguro nele. É o vale da morte? Vale da morte. É a solidão? É a solidão. É a bênção que eu recebi, a alegria. É a bênção e a alegria. Eu estou seguro no caminho que o Senhor está me ensinando. Isso traz segurança. Isso traz descanso para a nossa alma, para o nosso coração. Olha o 13. Ele viverá em prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O que é isso aqui, irmãos? É continuidade. Olha, isso aqui não é uma coisa... Deus não veio aqui fazer A gente tem muito isso, né? Quando eu falo a gente, desculpa ser essa fala mais coletiva. Eu assumo o que eu estou dizendo. Eu tinha muito disso de... Deus fez uma vez, só faz de novo. Ele faz de novo. Mas... aquilo que Deus marca a gente vai tendo continuidade. Deus, o Senhor deu uma visitada, foi impactante, foi maravilhoso. Eu preciso mais e mais disso. Mas isso que Deus fez e que impactou o nosso ser tem continuidade. E Ele ainda coloca, tem legado. As outras gerações recebem. Os nossos filhos, nossa igreja, as pessoas que a gente cuida, as pessoas do Senhor, que você discipula, que você evangeliza, as pessoas por quem você ora na sua família, que você compartilha a palavra. Tem legado. E mais ainda, quando Deus ensina os nossos caminhos, o que tem? Intimidade. Na versão que eu li não fala de intimidade. A versão que eu li
fala no versículo 14, o conselho do Senhor. Uma versão mais antiga que diz, a intimidade do Senhor é para aquele que teme. O que é essa intimidade, ou esse conselho do Senhor que ele foi apreendido? O ensino aconteceu. O ensino divino aconteceu. Por quê? Porque tem um coração humilde. O temor, a humildade viabilizou esse temor. Temor é ensino. Essa intimidade é uma relação estreita. A ti, Senhor, a consciência sálmica. A ti, Senhor, eu clamo. Deus revela mais dele e da aliança dele nessa intimidade. E isso faz a gente fixar os olhos no Senhor, para que ele nos livre das armadilhas. Está lá, ele tirará os meus pés da armadilha. Como que o temor faz a gente ser livre, Deus desfazer ou desviar a gente dos laços? Porque a gente está com os olhos nele. Lembram-se de Pedro, quando naquela tempestade ele tirou os olhos do Senhor, aí ele percebeu que estava afundando? Pois é. Se Deus não firmar os nossos olhos nele, irmãos, a gente olha as coisas da vida e fala, vou ser engolido pelo mar. Vou ser engolido pelo mar. Seja o mar da tentação, seja o mar do prazer longe de Deus, seja o mar da solidão, seja o mar do que for. Essa circunstância, a pandemia vai sufocar. Mas quando a gente vê que a gente cresceu na intimidade com o Senhor, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber que o Senhor nos trouxe mais para perto dele, a bondade dele nos ensinou o seu caminho. E por fim, irmãos, queria falar mais, mas eu não posso. Teme ao Senhor, à luz do versículo 16 até o 22, aquele que se volta para Deus em meio aos problemas. Isso volta lá para o primeiro ponto. Aquele que busca as instruções, vai a Deus para pedir as instruções, para o viver, apesar da circunstância. Aquele que vê que Deus é bom porque ele ensina a sua vontade, não só dá livramento quando a gente quer, do jeito que a gente quer. É bondade do Senhor ensinar o caminho do Filho dele na sua vida. Agradeça a Deus por isso. E em terceiro lugar, é temente ao Senhor aquele que se volta para Deus em meio aos problemas. A gente não está treinado a ir a Deus nos meios dos problemas, não. A gente está treinado a fazer muitas coisas, mas não ir ao problema. E que problemas são esses? Os problemas do salmista aqui são problemas interiores. Quais são os problemas interiores? Os meus pecados. Tá feia coisa aqui dentro. Eu lembro do que ele faz um retrospecto aí, até pecados da juventude, ele coloca. Tá pesando. Pô, isso aqui tá me angustiando, isso tá me trazendo perturbação, não é do Senhor, não. E mais, se não bastasse isso, ele tá percebendo problemas exteriores. Quais são os problemas exteriores? O ódio dos seus inimigos. E o que faz quando ele percebe? Acusação dentro dele e ódio dos inimigos do lado de fora. Ele se sente sozinho. E o que é se sentir sozinho? Se sentir sozinho é dizer, eu não tenho ninguém para me ajudar. Tô desprovido de ajuda, meu. Não tem pai, mãe, não tem ninguém que possa me ajudar aqui. Ou mesmo que eu tenha, não tem poder para me livrar. Pai e mãe não resolve o problema dos meus pecados passados. Pai e mãe não tem condições de me livrar dos ódios das pessoas que estão em posição enfim, superiores ou inferiores a mim, mas o ódio me assedia, me assusta. Não dá, eu não posso. Eu tô sem um ajudador. Ele se sente assim, embora Deus esteja presente. E o que ele faz nessa situação? A ti, Deus, eu vim clamar. Eu estou com peso por causa dos meus pecados, eu preciso da graça que perdoa. E eu estou com medo dos meus inimigos que têm ódio de mim. E nessa situação eu estou com uma visão ofuscada porque eu não te vejo. Estou me sentindo sozinho. Mas ele sabe que não está só, porque a Bíblia, ele não vai ser guiado por aquilo que ele sente. Mas ele precisa aprender um caminho de Deus no momento em que ele não vê Deus. Que as emoções dele não se voltam para a verdade revelada. E aí, por que ele vai orar? Porque ele tem um outro ajudador. E quem disse que ele tem um outro ajudador? A palavra. Olha, irmãos, a gente que está aqui, depois de Jesus ter vivido e feito toda a sua obra, a gente recebeu o Consolador, que assiste a gente nas nossas fraquezas. Aí você vai dizer, mas eu nem sei quem é ele, não tem experiência com o Espírito Santo. Não sei o quê. Mas o fato de você não ter experiência não significa que a palavra virou mentira. Não é melhor... Bom, se a palavra diz que tem um ajudador, um consolador, que me assiste nas fraquezas, que está ao lado, que põe a mão no ombro, que é o outro consolador, que habita em nós, poxa vida, não é o momento da gente dizer,
Deixa eu buscar Deus para fazer o ajuste da minha vida à palavra e não ignorar a palavra e viver aqui. A gente precisa orar a palavra, deixar que a palavra traga vida para nós. Nesse sentido, então a gente, eu vou orar. Por quê? Porque eu tenho um ajudador, embora eu não sinta nada, eu estou todo imerso numa cegueira, mas apesar disso eu não esqueci da palavra. E eu vou confiar em Deus. E outra coisa, por que ele vai orar? Porque ele sabe da integridade e retidão de Deus. Se ele disse, ele cumpre. Ele e a palavra estão atrelados. A autoridade dele está na palavra. Ele deu a autoridade que ele tem para aquilo que ele disse. Então ele não vai negar a palavra dele, porque ele não se nega. Então ele vai orar com base no caráter divino, apesar do peso da acusação dentro dele e da perseguição que está fora. Irmãos, é muito difícil quando você tem esses dois problemas juntos. É horrível ter eles em separado. E quando você tem os dois juntos, misericórdia, você não levanta. Você não levanta para viver. A acusação dentro de você, perseguição de pessoas das trevas, incitando a carnalidade, pecaminosidade de pessoas, é cama. É cama, é deitar e dizer, me recolhe, Deus. Se não recolhe, fala, então eu vou dar um fim. Passa essas coisas. O inimigo até pode deixar a gente vulnerável com relação a isso. Mas ele está dizendo o quê? Não, no meio dessa bombardeio interno e externo, o que ele vai fazer? Eu vou me voltar a Deus em meio a esse problema e vou orar. E vou orar por quê? Porque eu não tenho ajuda dentro de mim e nem ajuda externa, mas eu tenho uma ajuda divina. Está na palavra. Eu preciso dela. Isso é temor do Senhor. E a ajuda divina, irmãos, não é a mesma coisa que a força de um pensamento. Ou aí que vem as coisas da autoajuda. Não é isso. E a ajuda divina também não é o que o homem pode fazer no exterior. Eu quero que poder político, poder disso, poder daquilo. Não. Não. A expectativa da ajuda divina é segundo o caráter e o poder e quem Deus é. Por isso ele vai orar. Ele sabe da integridade do Senhor, da retidão de Deus, e ele ora com base no caráter divino. E não apenas isso, ele está dizendo, ele termina o salmo dizendo, eu posso orar por mim, mas também posso orar. Se Deus, não apenas por ele, mas ele pode também clamar por todo o povo dele. Nessa manhã, o Senhor quer nos ensinar. A pergunta é, quem é humilde para aprender? Quem são os que temem ao Senhor? Aqueles que são humildes para querer o ensino divino. Se você quer ser uma pessoa que teme a Deus, nós abrimos este culto lendo um outro texto no Salmo 111, versículo 10, dizendo que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E se você quer de fato ser sábio nesse mundo de loucuras e de ignorância de Deus, que a gente possa pedir a Deus um coração humilde e ensinável. Coração humilde e ensinável, para que a gente seja de fato discípulo de Jesus. O Espírito de Deus habita em nós para nos ensinar a andar no caminho do Senhor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, pela alegria que temos de ouvir a Tua voz. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus que revela a bondade nos ensinando os Teus caminhos. Senhor, como a gente se perde, como a gente se desvia, como a gente é errante, como a gente esquece dessa consciência sálmica, como a gente às vezes quer entretenimento, quer um alívio, quer uma experiência momentânea e se esquece do a Ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Deus, traz profundidade no nosso relacionamento contigo. Traz, Deus, dependência do Senhor. Faze-nos, Senhor Deus, andar nos teus caminhos, Deus. Faz o nosso caminho se fundir no caminho do teu Filho. Para isso, precisamos da palavra. E ela nos foi dada.
Mas precisamos buscar o Espírito Santo para viver a palavra, Deus. Senhor, desperta-nos para a busca. Desperta-nos para a aproximação do Senhor. Desperta-nos, Deus, para usarmos o tempo de maneira sábia, porque os dias são maus. E a gente ser cheio do Teu Espírito para viver a vontade do Senhor. Que os nossos olhos estejam em Ti e a gente veja o Senhor desfazer as armadilhas. Livra-nos de cair, Senhor. Livra-nos de nós mesmos. Livra-nos, Senhor Deus, do ódio dos homens. Livra-nos, Senhor Deus, da acusação maligna dentro de nós. Que a voz do Evangelho, a obra de Cristo, pregue, Senhor Deus, para as nossas emoções, mais do que as circunstâncias. Que a voz da palavra, a voz do Senhor, pregue, Senhor Deus, para a nossa mente, para o nosso coração, mais do que nós mesmos. Que a Tua voz se sobreponha às outras vozes. E assim nós aprendamos o Teu caminho, Senhor. Aviva a nossa igreja, aviva Teu povo, a Tua igreja. Aviva-nos, Deus, no temor. Aviva-nos, Senhor Deus, no ensino divino, na aprendizagem do caráter de Cristo, pelo poder do Espírito. É o que oramos, Senhor Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. 2 recados. O primeiro deles é que se você deseja participar da nossa igreja em contribuição, eu vou sumir e vem uma tela aí com uns dados para vocês. Fazendo isso porque algumas pessoas nos pediram também. Então, é um recado mais nosso para os nossos amigos. Então vou deixar um tempinho se você quiser tirar uma foto ou tomar nota, como a gente fazia no século XX, mas eu ainda faço. E um outro recado é que domingo que vem a gente teria o nosso encontro presencial. Estabelecemos essa regra antes dessa mudança de faixas, todo terceiro domingo, mas não vamos seguir no mês de março, por conta não apenas de uma ordem recebida, mas do bom senso por causa da situação que estamos enfrentando no país e também, não diferentemente, aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo. Então, irmãos, oremos. Olha, eu quero que você ore por você, por nós, porque eu talvez você diga assim, você fala assim, todo animadinho aí, porque você está falando aí, mas duro é você ficar aqui do lado de cá ouvindo. Talvez te dou o voto para esse seu argumento. Mas a despeito disso, irmãos, eu quero dizer para você que Deus está fazendo a obra dele. Ele está trabalhando. Então vamos cooperar com ele nesse trabalho. Ele não precisa da nossa cooperação, não. O trabalho dele acontece por ele. Mas ele nos dá oportunidade. Então Deus não parou de trabalhar na nossa vida, não. A bondade dele está nos ensinando seus caminhos. Então vamos buscar o Senhor. É hora de aprender sobre ele. É hora de crescer no conhecimento de Deus. É hora de crescer no temor. Tá bom? Que Deus te abençoe. Uma boa semana. Domingo que vem não nos encontraremos presencialmente, mas 10h30 estaremos aqui. Deus te abençoe. Uma boa semana. Até domingo que vem.